Mas antes de falar, né, como a cannabis age nesse cérebro, eu gosto muito de trazer um pouquinho, né, a linha histórica da cannabis medicinal, mas mais especificamente na epilepsia, porque foi onde tudo começou, né? Essa que é a grande verdade, né? Então, se nós pegarmos aí farmacopeia chinesa, farmacopeia indiana, né, nós já temos aí relatos, né, do uso da cannabis como medicamento desde essa época. É lógico, totalmente diferente de um ensaio clínico, né, de um estudo duplo cego randomizado, então mais relatos anedóticos, né, você não vai falar tanto ali, né, de efeitos colaterais, mas dizer acima de tudo os efeitos terapêuticos, né. Muito bem, né? É uma prática, né? Cannabis medicinal sempre foi medicinal durante muitos e muitos e muitos milênios, né? Não vamos falar nem de anos, né? Tá, mas vamos acelerar um pouquinho essa história, né? Vamos para quando a gente tem aí a primeira publicação científica aí de maior rigor, né? Que é 1939, né? Esse médico britânico, o Dr. William Shaughnessy, né? Ele foi para a Índia estudar sobre cannabis medicinal, porque lá sempre foi muito utilizado, né? E lá ele descobriu, né, o uso, né, que eles já faziam como potencial anticonvulsivante. Né, ele conseguiu trazer, né, um pouco dessa tintura canábica, né, desenvolvida lá na Índia, lá para Inglaterra, né, e aí, né, ele traz esse primeiro relato científico, né, do uso da cannabis, né, onde depois ele publicou, né, então ele conta que é uma história que é uma criança, né, que a mãe chega com essa criança no colo numa noite na porta da casa dele, né, convulsionando, e o menino não parava de convulsionar, e tentou o que tinha de tentativa de terapia na época, né, então eu falo até sanguessuga foi tentado, né, imaginavam que pudesse ajudar, mas o menino não parava de convulsionar, e aí ele tentou a tintura canábica, e aí esse é o relato literal dele, algumas gotas de uma tintura canábica sob a língua da criança, e os ataques cessaram rapidamente, a criança agora está em gozo de saúde robusto e recuperou o gordo natural e aparência feliz, né? Então, cada vez mais, né, depois dessa publicação, a cannabis foi sendo usada para epilepsia, né? Porém, né, a gente sabe, né, de repente, né, aí a questão da lei de proibição, né, a lei antidrogas, né, o uso, né, a cannabis sendo associada a drogas, como porta de entrada, então aquele período obscuro, né, da história da cannabis, né, e essa prescrição ela foi diminuindo também, né, além do cenário de proibicionismo, né, juntamente com o início da produção das primeiras drogas antiepiléticas, o fenobarbital, em 1912, o fenitoína, em 1937, né, muito bem, né, em 1980, nosso professor Elisaldo Carlini, um médico aí da Escola Paulista de Medicina, né, falecido há poucos anos atrás, ele se correspondia com o professor Rafael Michula, um pai da cannabis medicinal, aí por cartas, e junto com ele desenvolveu um estudo, né, com 15 pacientes epiléticos, mostrando uma redução significativa na frequência das crises, né, com o óleo aí do canabidiol, né. Muito bem, né, só que assim, não foi um estudo que teve grande relevância, foi um estudo que ficou meio quietinho ali, né. Agora, muito interessante, 2012, né, uma menina nos Estados Unidos, chama Charlotte Figi, né, uma epilepsia de difícil controle, uma criança ali que tinha 20, 30 convulsões ao dia, o pai dela, pesquisador, não se conformava, né, aí com a condição da filha, né, e estudando, né, drogas que poderiam ter um potencial terapêutico, chega nos estudos do professor Carlini, né, consegue uma autorização para desenvolver esse produto à base de cannabis, né, e a filha dele inicia o tratamento, e ela melhora muito significativamente, né, essa reportagem toma uma proporção mundial, né, no Brasil, né, as mães recebem essa notícia, elas entendem, olha, né, eu tenho filhas, eu tenho né, muitas mães aqui têm filhas portadoras de epilepsia refratária e síndromes similares,
foram lá bater na porta do Congresso Nacional e falaram, eu quero o direito de importar essa medicação para minha filha também, né? 2014, vocês conseguem ver a história dessas mães, né, no documentário, né, Ilegal, né, A Vida Não Pode Esperar, né, que é um documentário aí da revista Super Interessante, né, um documentário maravilhoso, né. Então, isso moveu muita coisa no Brasil, fez a Anvisa, né, entender que ela deveria ter um esquema, né, para conseguir parar fazer as importações também, né. Tá, em 2018 começam também, né, os resultados dos estudos do Epidiolex, né, o canabidiol isolado, né, que foi desenvolvido ali pela GSW, e esses estudos foram feitos principalmente na síndrome, né, de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, e aí o complexo também da esclerose tuberosa, né, então, né, aí começa a se falar, né, de uma abordagem muito mais científica, né, e com estudos de alto padrão, né, então acho que esse foi um dos grandes marcos aí, né, para desenvolver o interesse né, por essa pauta.